Oi pessoal, Daiane Faria aqui com mais um caso autorizado. E hoje eu vou contar uma história de uma mulher onde ela apresentava transtorno de ansiedade. Foi uma regressão bem interessante, essa foi uma regressão presencial e quero comentar com vocês alguns pontos aqui e espero que de alguma forma vocês também possam ser ajudados com essa história. Ela me procurou um tempo atrás, a gente atuou em outros aspectos e agora ela retorna com uma ansiedade muito grande, alguns problemas com o pai. E uma das coisas que a gente buscou, que a gente investigou na regressão, foi esse início, né, dessa ansiedade que ela sentia. E ouça só que interessante esse caso. Quando a gente inicia a regressão, e aí lembrando que aqui eu já estou partindo para a parte que ocorre, tá? Vale ressaltar que antes disso tem toda uma preparação, todo um relaxamento. Aqui eu estou resumindo para vocês. Existem regressões que duram horas, existem outras que são mais rápidas, enfim. Quero trazer aqui para vocês para que a gente possa conversar um pouco e que vocês possam entender como que algumas coisas no nosso passado acabam influenciando para o que a gente sente hoje. Então vamos lá. Quando a gente inicia a regressão, ela chega numa cena com o pai dela, onde ela tem 5 anos, e ali ela está segurando a mão do pai dela, apertando a mão do pai dela, e ela se sentia perdida, porque ela não sabia para onde eles iam. E é interessante porque começa a surgir, e aí veja bem, olha só que interessante isso, começa a surgir algumas situações onde ela quer impressionar o pai dela, onde ela quer chamar a atenção dele, onde ela não quer decepcioná-lo. E ali ela chora e chora sem saber o que está acontecendo, ela não podia falar, enfim, uma situação realmente onde gera uma ansiedade, né? Mas ela era uma criança, então não havia esse nome de ansiedade, ela ainda não sabia que aquilo que ela estava sentindo era ansiedade, e talvez nem fosse. Mas naquele momento a mente dela começa a interpretar como uma ansiedade. E aí ela chega num ponto muito importante, onde ela percebe, ela tem um insight que o que ela quer é ser perfeita para esse pai. E agora vamos abrir um parênteses, tá? Olha que interessante, há todo um contexto com a relação desse pai nessa história. E a gente chega num ponto em que realmente faz sentido esse sentimento, porque foi essa busca de querer impressionar, de querer agradar, e ali nesse atual momento da vida dela, ela estava num conflito com o pai. Então como que essa ansiedade, ela manifestou ali de várias formas, mas principalmente nesse reconhecimento, nessa busca desse reconhecimento. E afinal de contas, gente, quem de nós aqui tantas vezes não buscou esse reconhecimento dos nossos pais, tantas vezes não estava, né, nesse sentimento, nessa sensação assim de querer impressionar, de querer agradar. E de certa forma pode ser que o nosso subconsciente entenda isso como uma expectativa que parte para uma preocupação e que parte para uma ansiedade. Mas é isso que gera ansiedade nessa moça, Daiane? Não. Aparece ali outra cena onde ela entra em conflito com alguns pontos dela mesmo. E o que a gente precisa entender quando a gente faz uma regressão é que não necessariamente você precisa de respostas para mudar. Mas quando a gente encontra, né, essas respostas, o que nós fazemos é dar um novo significado, é ressignificar. E uma outra situação também que aparece é com relação à mãe, onde está envolvido ali a religião, né? Onde ela é obrigada a algumas coisas e não aceitava aquilo. E olha só como que isso também é gatilho para mais ansiedade. E essa ansiedade, no decorrer da vida dessa mulher, ela vai sendo construída. Até que, quando ela me procurou, havia várias coisas na vida dela que não estava legal. E aí, o que acontece? O que a mente faz nesse momento? É como se ela buscasse se essa pessoa já tenha passado por outras situações. E como ela já passou por situações que exigiam muito dela, então é como se a mente dela fizesse referência a esse momento.
e faz com que essa ansiedade fique ainda mais aflorada. E é muito bonito porque ela estava vivendo um problema com o pai dela e depois ela me manda uma mensagem falando que conseguiu ter uma conversa com ele, além de outros pontos também. E nessa regressão ocorre algo muito interessante. Ela não acredita em vidas passadas, mas acabou trazendo vidas passadas. Olha só que interessante. Independentemente se a pessoa acredita ou não, nós vamos tratar o que aparece, tá, gente? Às vezes tem pessoas que ficam muito preocupadas com isso, com memória falsa, com vidas passadas, tá tudo bem. O que nós vamos fazer aqui é tratar, entender, compreender, analisar o que aparece. Então, independente de qualquer coisa, nós vamos olhar para isso. E perceba bem que interessante o que ocorreu. O que acontecia era que numa vida passada, parecia que ela era um homem e que ela infelizmente ignorava a pessoa que estava com ela, a esposa dela, a esposa dele, né, em vidas passadas. E o que ela aprende com isso nessa vida hoje é a necessidade do cuidado, é algumas coisas que às vezes ela desprezou naquela vida e hoje ela despreza. Algumas coisas que, por exemplo, das quais ela tem repulsa, que ali às vezes ela não entende muito bem. E o que nós fazemos é ressignificar isso. Ela, já que apareceu algo de outras vidas, o que ela pode aprender com essa vida? E é tão magnífico, gente, essas situações, porque eu acredito e continuo insistindo nessa ideia, desde que seja com responsabilidade e ética, mas é tão bonito assim uma regressão onde você consegue entregar, onde você consegue conectar com essa parte sua, né? Como isso pode transformar mesmo a maneira como a gente observa o mundo, como a gente sente o mundo, como a gente vê o mundo. Esse é um caso muito interessante de uma pessoa que já passou por várias situações e que hoje consegue sorrir de uma maneira mais leve, que tem aprendido a viver consigo mesma. Gostou desse caso? Pega aqui na setinha e compartilha ou marca alguém. Esses casos realmente é para mostrar para as pessoas que existe uma saída. Não é só você, não é só o seu amigo, sua amiga, seu familiar que passa por problemas, não. Todos nós passamos por situações difíceis. E quando a gente conta essas histórias, é para vocês perceberem que há uma saída. E que essa saída está dentro de você. Até o próximo caso.